Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Naturopatia, nesta audição número 7, aqui representados por Noémia Rodrigues, Presidente, Corina Orster, Vice-Presidente, e Edgar Carvalho. Dou-vos as boas-vindas, obrigado pela vossa presença. Não sei se tem conhecimento do funcionamento destas audições, mas de qualquer maneira dou-vos a conhecer que dispõe de uma intervenção inicial de 10 minutos para exporem a vossa opinião sobre os projetos que estão em discussão. Depois cada um dos grupos parlamentares dispõe de até 5 minutos para vos fazer as perguntas que entenderem e depois, na parte final, para a resposta a essas questões que vos são colocadas, dispõe igualmente de 10 minutos. Podem distribuir o tempo como bem entenderem e obrigado pela vossa presença. E tem a palavra, então, quem entenderem. Ok. A favor. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Sr. Deputado Coordenador deste Grupo de Trabalho, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados. Agradecemos também a esta audição e obrigado por nos receberem. A APNA, a Associação Portuguesa de Naturopatia, é a associação mais antiga de Portugal na área das TNC, fundada em 1981, integrando entre os seus associados profissionais de todas as áreas das 7 TNCs e Medicina Natural. Foi cofundadora com associações representantes de outros países, da World Naturopathic Federation, WNF, Federação Mundial de Naturopatia, onde Portugal é por si representado. Foi cofundadora, com entidades de outros países europeus, da European Naturopathic Association, fazendo parte dos seus órgãos sociais e sendo a sua representante em Portugal. Esta associação está neste momento a trabalhar com vários países em conjunto com a WNF, tendo esta última reunido com a Organização Mundial de Saúde por diversas vezes no sentido de dignificar a nível mundial as CTNC e a medicina natural. Pretende-se que estas profissões recuperem a dignidade que lhes era reconhecida no passado e potenciar a partilha dos saberes e práticas dos vários países. Como profissões de saúde, estas devem ser aplicadas na saúde primária, o que passará pela sua integração no Serviço Nacional de Saúde dos vários países, no pressuposto de tomar um mundo mais saudável e sustentável, poupando em orçamentos de cada governo. A APNA esteve representada na Comissão Técnica das TNC, na época pelo seu Presidente, bem como no Conselho Consultivo das TNC, a representar naturopatia. A APNA esteve em todas as lutas que têm sido promovidas com o objetivo de melhorar e dignificar as CTNC e a medicina natural, subscreveu petições desde a sua fundação, esteve presente em manifestações e tem feito todo um trabalho em prol de uma causa, as TNC. Tal como outras associações e instituições, também a APNA está preocupadíssima com a injustiça a que estão sujeitos os pós-2013, assim como outros profissionais que, por motivos diversos, a entrega dos seus documentos não pôde ser feita no prazo correto. O prazo dos pós-2013, o problema dos pós-2013 não é novo. Pelo contrário, a APNA chamou a atenção para o mesmo a 1 de março de 2013, atenta aos pressupostos da lei que viria mais tarde a ser publicada. O problema decorre de negligência da protelação do Governo pelo vazio deixado na Lei 71 de 2013, 2 de setembro, se não vejamos. A convite do Grupo de Trabalho Terapêuticas Não Convencionais, PPL 111-GOV, constituído pelos Srs. Deputados João Serpa Oliveira, do CDS-PP, que era o coordenador na altura. Na audição, a 1 de março de 2013, na Assembleia da República, a APNA e a APFC alertaram para o problema de alunos profissionais apelidados agora depois de 2013. Solicitou-se que fossem acautelados, salvaguardados na elaboração da lei, todos os alunos que terminassem a sua formação após a entrada da lei em vigor. Alunos cuja formação decorresse nos anos seguintes até à saída dos primeiros licenciados das 6 TNC. Solicitou-se ainda que fossem salvaguardados os restantes alunos que estivessem a fazer formação no ano correspondente à saída do primeiro licenciado em cada uma das 6 áreas das TNC. Na época, a MTC não estava contemplada na Lei 45 de 2003, 22 de agosto, e a reunião em questão foi anterior à publicação da Lei 71 de 2013, 2 de setembro, a qual contemplou a medicina tradicional chinesa. Alertamos para o facto de que o prazo para a entrega de documentos para a avaliação das TNC deveria ser grande, de forma a poder chegar a mais profissionais, uma vez que muitos deles não estavam ligados a associações. Pediu-se por isso mesmo que o Governo usasse a comunicação social no sentido de informar a classe das TNC.
Pediu-se igualmente que a lei contemplasse os colegas que trabalhassem no estrangeiro para que, ao regressarem ao seu país, pudessem trabalhar e, igualmente, que contemplasse os profissionais estrangeiros que chegassem para trabalhar em Portugal. Após esta audição, o Dr. João Serpa Oliva abordou-nos, agradecendo o nosso contributo, afirmando tomarem atenção aos aspectos tão importantes e que seria de todo o interesse que fossem contemplados na nova lei. Não constar, afirmou, não só seria grave, como criaria injustiça entre os profissionais formados nas mesmas escolas. Esta situação teria de ficar salvaguardada na lei de forma a proteger e defender o aluno e o profissional até à criação da estrutura de todo o ensino superior das TNC. Neste mesmo ano, e antes da Lei 71 de 2013 ser publicada, a convite do Bloco de Esquerda, a APNA, esteve numa audição em conjunto com diversas associações e instituições, de maneira a contribuir para uma melhoria da lei que se aguardava. A APNA voltou a reiterar os seus receios, sendo que, após esta audição, a pedido do Dr. João Semedo, entregou documento onde constavam estes mesmos receios. A 2 de setembro de 2013 foi publicada em Diário da República a Lei 71 de 2013, não salvaguardando em nada os alunos /profissionais aludidos acima, sendo que este vazio legislativo criou o grave e injusto problema dos pós-2013, tal como outros. Ora, estes problemas sempre foram antecipados e temidos pela APNA. A Lei 71 de 2013, de 2 de setembro, não só está incompleta, como continua em falta a regulamentação cujo prazo de 180 dias está em muito ultrapassado. Em 2014 foram publicadas 5 portarias referentes a ciclo de estudos e em 2018 surgiu a DMTC. Continuam a faltar 2. Porque estão em falta 2 portarias, a ausência da sua publicação está a criar ao Governo oportunidades para mais injustiças entre os profissionais das TNC. O Governo está a diferenciar as mesmas formações apenas pelos anos em que foram finalizadas. Conclui-se, pois, haver discriminação entre profissionais com a mesma formação. Este vazio da lei criou graves injustiças. Se não vejamos, em relação aos pós-2013, que mais não são do que todos os alunos /profissionais que, à data da entrada desta lei em vigor, estão em formação nas áreas das CTNC, ou que começaram a sua formação nas escolas existentes após a entrada em vigor da lei, não podendo candidatar-se à cédula profissional na ACSS. Em relação a todos os profissionais que, com formação anterior à entrada da lei em vigor e que deram início de atividade pós 2 de outubro de 2013, ou que não conseguiram provar o seu trabalho antes da entrada em vigor da lei, estão nesta situação. Em relação aos profissionais que trabalharam no estrangeiro e que, querendo voltar ao seu país de origem, não podem trabalhar na profissão que abraçaram, por não poderem também candidatar-se à cédula profissional na ACSS, em relação ao cidadão estrangeiro profissional das TNC que queira viver em Portugal e trabalhar na sua área, também não se pode candidatar. Em relação aos profissionais que já estavam no ativo, mas que por motivos diversos também não entregaram os seus documentos para avaliação na ACSS por desconhecimento. O Ensino Superior Politécnico criou apenas 2 cursos, osteopatia em 2016, acupuntura em 2017. Estão em falta os outros 5. É notória a discriminação no acesso à profissão entre profissionais com a mesma formação, diferindo apenas nos anos em que foram feitas, pós-2013. Diz a Constituição Portuguesa, no seu artigo 13º, no princípio da igualdade, ponto 1, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, no ponto 2, ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Artigo 14. Portugueses no estrangeiro. Os cidadãos portugueses que se encontrem ou residam no estrangeiro gozam da proteção do Estado para o exercício dos direitos e estão sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis com a ausência do país. Estes princípios da Constituição, pelo que se expõe, não estão a ser cumpridos, havendo efetiva e claramente discriminação. A Lei 71 de 2013, 2 de setembro, no seu artigo 2, dá-nos o âmbito da aplicação. O artigo 5 dá-nos o acesso à profissão. E vemos aqui, mais uma vez, que estamos em 2019 e a portaria do ciclo de estudos da homeopatia não foi publicada. Sabemos que era para sair em outubro passado, não percebemos qual o motivo porque não saiu. Para efeitos do disposto número 1 do artigo 5 da Lei 71, também as escolas têm um período de transitório e ainda não saiu também a publicação da sua portaria. No nosso entender, obrigatoriamente e sem equívocos, deve ser feita uma segunda alteração à Lei 71 de 2013, de 2 de setembro, voltando a abrir e alargar o prazo de entrega de documentos para avaliação com o fim de obtenção de cédulas profissionais por todos os alunos e profissionais, sob pena de existirem neste país 2 pesos e 2 medidas que nos conduzem à existência de cidadãos de primeira e de segunda.
Com a segunda alteração que se solicita resolver-se o problema já citado atrás nas injustiças que o vazio da lei nos criou. Pede-se que sejam reabertos os prazos para todos os profissionais, dando-lhe a possibilidade de entrega dos seus documentos por forma a serem avaliados e obterem a cédula cuja portaria 181/2014, 2 de setembro, alude. Com este objetivo, também foi criada uma petição pela União de Estudantes das TNC. Informamos que, como resultado dos nossos estudos feitos através da auscultação aos nossos associados e outros profissionais, há diferentes situações que urge resolver. Nós temos aqui um gráfico que fizemos um estudo a 11 mil profissionais e é inadmissível como há 9 mil e tais, eu já vejo ali mais à frente, de profissionais que não tiveram acesso a obterem as cédulas, não podem, exatamente pelo vazio da lei, e 3.062 é que têm as cédulas profissionais neste momento. Aqueles que estejam a trabalhar e que, por eles motivos já expostos, interrompendo a sua profissão, tenham alterado o nome da sua profissão e estejam a fugir aos impostos, uma vez que foram forçados pelo próprio Estado a entrar na clandestinidade, essa mesma clandestinidade conduz ao risco de os utentes estarem sujeitos a pessoas sem escrúpulos, outros profissionais que não têm TNC, com poucas horas de formação nestas áreas e que possam tentar ao mesmo desenvolver a atividade. Na verdade, o utente não consegue informação acerca do profissional que laborará com outro nome de profissão. Na verdade, esta é uma situação não só inadmissível, mas desesperante para os profissionais das TNC que pretendem estar dentro da legalidade. Os profissionais que terão de fechar os seus consultórios e arrastar consigo os funcionários para o desemprego. Pede-se, reitero, direitos iguais para todos os profissionais de acesso às suas cédulas. O profissional, o cidadão e o utente não devem ser penalizados por incúria do Estado. Não temos profissionais das TNC, não temos nós, profissionais das TNC, de sofrer na pele um erro que não é culpa nossa. A APNA, a 1 de março de 2013, alertou na tentativa de garantir que este problema não se colocasse. A verdade é que as situações descritas não foram acauteladas na Lei 71/2013, o que hoje nos traz aqui. Sabendo que em 2016 mais de 4 milhões de portugueses já acorriam às TNC conforme o documento que vos vou deixar, envolvidos 3 anos, ultrapassamos ou estaremos muito próximos dos 5 milhões, ou seja, cerca de metade da população portuguesa recorre às TNC. Este número poderá fazer a diferença na melhoria da saúde e da qualidade de vida dos portugueses. Para além de contribuir para a boa imagem de Portugal no exterior, representa ainda elevada poupança nos cofres do Estado, até porque este em nada contribui, apenas arrecada os impostos que resultam do exercício responsável desta prática. É um número, julgamos, muito importante para qualquer governo. Pedimos aos senhores deputados que, por favor, diligenciem a segunda alteração à Lei 71/2013, que salvaguardem as alíneas que acrescentamos a verde nos 2 projetos de lei, documento 2 e 3, na certeza de que estão a dar um fabuloso contributo para a justiça no âmbito das TNC neste país. Queremos que este grupo de trabalho terá em conta as dificuldades que o vazio da Lei 71/2013, 2 de setembro, criou aos nossos profissionais, aos alunos e futuros profissionais, às suas famílias e à nossa classe. Contamos com a vossa boa vontade para a aprovação do texto final, de forma a serem salvaguardados os interesses de todos os alunos e profissionais, também para que os utentes não sejam mais penalizados. Desta forma, repor-se-á a justiça para com as TNC e vossas excelências serão parte de um marco histórico desta luta. Queremos que a justiça será reposta pelas vossas mãos, senhoras e senhores deputados. Agradeço em nome da APNA e em nome dos milhares de profissionais e alunos a oportunidade desta audição, bem como o respeito demonstrado à nossa classe. Queremos que será feita justiça. Muito obrigado. De seguida, eu queria só, entretanto, aproveitar para dizer que a deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, por ter compromissos à mesma hora noutra comissão, não poderá estar presente. E o deputado João Marques estava a caminho, não sei se vai conseguir chegar a tempo, se não chegar, entretanto, também está justificada a sua ausência. De seguida, então, passaria a palavra à deputada Laura Magalhães, do PSD. Senhora deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar as senhoras e o Sr. Deputado, assim como a Associação Portuguesa de Naturopatia, e agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os contributos que hoje nos deixaram aqui. Pedir também, e penso que de alguma forma também já referiram isso, que nos pudessem fazer chegar ao grupo de trabalho toda a documentação que considerem pertinente
pertinente na discussão desta temática. Ok. E dar duas notas. A primeira, relativamente, e no fundo, quem acompanha isto semana para semana, vai reparando que a minha intervenção acaba por ser muito parecida ou muito idêntica. Porque é mesmo isto. Relativamente ao alargamento, ou seja, a criação de um novo período para pedir cédulas profissionais, o Grupo Parlamentar do PSD considera que é justo. É justo porque, mais não seja, já foi aprovado aqui nesta Casa um projeto de resolução em 2017 que recomenda exatamente isso. Recomenda ao Governo a abertura de um novo período para pedir as cédulas profissionais. Claro está que, no nosso entender, há sempre a necessidade de passar por um escrutínio rigoroso de avaliação por parte da CSS, balizado por um timing adequado e com as regras claras. Este é o primeiro ponto. Um segundo ponto, relativamente à regulamentação, ou seja, à falta dela. Dizer que, sim, é verdade que a falta de regulamentação está a trazer grandes transtornos para os profissionais da área, mas que essa é competência do Governo e não da Assembleia da República ou do Parlamento. E, nesse sentido, também gostaria de colocar aqui algumas questões que eu, ou é por dificuldade minha, ou então acho que não se conseguiram explicar devidamente, que era saber se os projetos que estão aqui em causa, os dois projetos em concreto, do Bloco de Esquerda e do PAN, respondem ou não às necessidades que sentem neste momento. Não respondendo, de que forma é que podem ser melhorados. Depois, de que forma é que poderemos salvaguardar todos os alunos e profissionais. Durante a exposição que fizeram, por várias vezes repetiram que há necessidade de salvaguardar os interesses dos alunos e dos profissionais. E a minha questão é, de que forma é que podemos salvaguardar os interesses de todos? Porque isto tem que ter um fim, no sentido em que, se os diplomas forem até à saída do primeiro licenciado, para a atribuição das cédulas, neste momento creio que há duas áreas que já têm licenciaturas. Porquê é que as outras áreas ainda não têm licenciatura? É por falta das portarias que regulamenta o ciclo de estudos, ou é mais alguma coisa, ou não tem nada a ver com isso, na perspectiva da Associação Portuguesa de Naturopatia. Também gostaria de vos ouvir sobre isso, porque se colocarmos aqui até à saída do primeiro licenciado, imaginemos que há uma área que só daqui por 20 anos é que vai ter a licenciatura, vamos estar estes 20 anos à espera disso? É a minha questão. E, por enquanto, é só. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E, de seguida, tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Está ótimo. Obrigado. Antes de mais, boa tarde ao Sr. Deputado Coordenador, às Sras. Deputadas e à Associação Portuguesa de Naturopatia. Peço desculpa por ter chegado ligeiramente atrasado e por isso também sublinhava e redobrava aqui o apelo que já foi feito, que se nos pudessem deixar aqui a documentação, facultar a documentação, a mim especialmente ajudaria. Nós estamos aqui, enfim, todos nós conhecemos e sabemos o porquê e a importância da regulação destas profissões que estão inseridas nas terapêuticas não convencionais, e todos nós sabemos de que forma é que atrasos nas regulamentações e de que forma é que este buraco que foi constituído entre os pré-2013 e os pós-2013, mas ainda pré-licenciaturas acessíveis, não é? Está efetivamente a prejudicar a regulação das profissões, portanto, lançando novamente vários profissionais para a ilegalidade, enfim,
Todos nós sabemos isso. Agora, aqui o que importa discutir, creio eu, é um bocadinho as causas deste problema, dos problemas que ainda existem e a forma como no Parlamento podemos resolver alguns destes problemas. Sobre os problemas em concreto, creio que há a separar dois aspectos. Um que é da falta ainda de alguma regulamentação. Efetivamente, não será por alteração à lei que isso se poderá resolver, porque a lei já prevê e diz que o Governo deve regulamentar, mas há aqui uma série de coisas que já estão previstas, não é? Desde da regulamentação da homeopatia, dos seus ciclos de estudo, etc. Até à regulamentação da transição e adaptação das escolas para poderem ministrar os cursos no grau de ensino que agora é exigido. Isso já está previsto na lei. Há atrasos de regulamentação, é óbvio, quer dizer, isso é mais do que evidente. Creio que aqui, da parte da Assembleia da República, o Bloco de Esquerda tem feito isso a partir do seu grupo parlamentar, aquilo que nós podemos e temos que fazer é pressionar o Governo para que ponha cá fora a regulamentação, perdoem-me a coloquialidade, para que publiquem a regulamentação. Do ponto de vista da alteração legislativa, seria, creio eu, ineficiente, porque o que tem que estar na lei já está, deste ponto de vista. Estar a pegar novamente em questões que não estão regulamentadas e que já deveriam estar, iria atrasar ainda mais o processo. Mas... E, portanto, eu creio que aqui há um problema que é que nós podemos tentar e ajudar a resolver do ponto de vista de pressão junto do Governo. Mas é efetivamente a iniciativa legislativa do Governo neste momento. Há um outro problema, esse sim, que nos parece que nós podemos tentar resolver por via da alteração à lei, por isso é que o Bloco de Esquerda apresentou o projeto de lei, que tem a ver com este buraco legal em que ficaram centenas, milhares, talvez, de estudantes /profissionais que estão impedidos de aceder a uma cédula, estão impedidos de exercer a sua profissão em situação de legalidade, apesar de ter formação para isso. E apesar de, comparativamente com muitos outros profissionais que, bem, têm cédula e estão a exercer, se calhar até têm mais formação e desse ponto de vista formativo, e não propriamente experiência profissional, mas formativo, até são mais qualificados. E este é um problema que eu creio que nós podemos resolver por via da alteração à lei. E por isso é que o Bloco de Esquerda apresentou o projeto que apresentou. Sabemos que provavelmente havia várias formas de abordar ou várias propostas legislativas. Nós optamos por aquela que é que está, portanto, que o acesso à cédula profissional pode existir e todos os estudantes, aqueles que acabem os seus cursos até à saída do primeiro licenciado em cada área possam não ver prejudicado o seu acesso à cédula e o seu acesso à profissão. Foi a formulação que nós optamos, mas estamos abertos, obviamente, a outras formulações que achemos que, ou que achem também, que resolve melhor os problemas. E, portanto, era isso, na verdade, era essa a questão que eu colocava, muito concreta. Se na opinião da Associação Portuguesa de Naturopatia, esta formulação do Bloco de Esquerda resolve os problemas, principalmente dos chamados pós-2013, e podia ser que talvez por extensão também de todos aqueles que por alguma razão não apresentaram requerimento para obtenção de cédula, ou se poderia existir outras formulações que pudessem ser mais abrangentes e resolvessem. Eu creio que a preocupação que nós temos de ter aqui também é uma preocupação que tiveram em 2013, provavelmente, e que disse que tiveram em 2013 e que se calhar na altura não foi atendida, que é não estarmos aqui só a meter mais um remendo e daqui a 2 ou 3 anos estarmos outra vez com uma preocupação e portanto estarmos outra vez com uma nova norma transitória, etc, e isto assim nunca mais acaba, a regulação, a regulamentação destas leis, não é? E por isso interessa-nos perceber de que forma é que uma nova alteração pode ser o mais eficaz possível para resolver os problemas que existem agora
e também acautelar problemas para o futuro. Sendo certo também que da parte do Bloco de Esquerda, estou certo que da parte dos profissionais, aquilo que todos nós queremos é a efetivação de profissões que tenham na sua base uma formação académica sólida e reconhecida, e por isso também a necessidade, enfim, de sair portarias e sair regulamentações. Mas não podemos estar de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos a alterar a lei só para alterar normas transitórias para resolver problemas que são colocados. Temos que ver isto um bocadinho mais a longo prazo e perceber de que forma é que agora podemos resolver mesmo o problema no presente e no futuro, e era essa a opinião, na verdade, que lhes pedia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E, de seguida, sabe a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Sr. Deputado Coordenador, seus restantes deputados. Cumprimento a Associação Portuguesa de Naturopatia e a exposição que aqui nos fez, que no fundamental é uma exposição que faz um historial da situação presente, não é? Indo buscar as causas para que estejamos em 2019 a resolver um problema que não é de 2013, não é? É muito antes. Portanto, efetivamente, quando nós olhamos para a situação das TNCs, constatamos que desde 2003 que existe lei, que foi a primeira tentativa de regulamentar, porque é assim, e do reconhecimento e da regulamentação das TNCs, mas sistematicamente se assiste a dificuldades na sua operacionalidade da regulamentação. E isto remete-nos para uma questão que é central, é a quem compete regulamentar. E muitas das vezes, e percebendo a angústia com que muitos profissionais estão confrontados, profissionais, estudantes, estão confrontados, voltam-se para a Assembleia da República pedindo soluções. Mas, efetivamente, a regulamentação não foi e certamente não será competência da Assembleia da República. E em 2003 e em 2013, a lei previa a regulamentação. E bem, a regulamentação deve ser feita pelo Governo, porque é o Governo, ou os governos, não é? Porque de 2013 até 2019 é só fazer as contas, não é? Quantos governos já passaram no país e a situação não foi resolvida. E, efetivamente, recuando à Lei 71 de 2013 e ao processo legislativo que lhe esteve subjacente, estamos bem conscientes deles, porque também o acompanhamos, foi criada a expectativa que com a publicação da Lei 71 se resolveriam todos os problemas. Isto foi criado, essa expectativa, a todos os profissionais, aos que já estavam no exercício e àqueles que estavam na sua formação. E, efetivamente, eu creio que não estou aqui propriamente a fazer história, mas importa dizer aquilo que sempre foi a posição do PCP. Alertou desde logo que se não houvesse a finalização do processo legislativo, que era com a regulamentação, que se calhar estaríamos a ter problemas. Ora, e aqui estamos. Aqui estamos e, portanto, no nível da regulamentação é importante que, efetivamente, se termine o processo de regulamentação. Falta a questão das escolas, falta as portarias sobre a homeopatia. Coloco aqui a questão dos cursos superiores. Como sabem, e de não haver cursos superiores em todas as áreas. Essa também não é uma competência da Assembleia da República. As instituições de ensino superior têm autonomia que lhes permite dizer quais são os cursos ou não que querem lecionar. E, portanto, também nesta matéria não há aqui qualquer tipo de responsabilidade nem possibilidade de intervenção.
subscrevemos aquilo que já aqui foi dito e aquilo que o PCP tem feito. Relativamente à não regulamentação, o que temos dito, efetivamente, e que temos exigido e temos feito várias perguntas ao anterior governo, desde 2013 e ao atual, é que se regulamente e quando é que vão ser regulamentadas e publicadas as portarias. A questão das escolas, efetivamente, é uma dimensão que compete, como sabem, às escolas e através da avaliação da A3Es portanto, e também sobre isso e sobre a dificuldade ou a não existência de doutorados nessas áreas. Também já fizemos intervenção sobre essa matéria, porque isso também é o que têm dito as escolas, que é um dos fatores que dificulta a montagem, se me permitem o termo, de um curso superior nas áreas quando depois não há um número suficiente de doutorados, de mestrados para realizar essas matérias. Vamos ao processo de especialidade, porque hoje estamos aqui efetivamente ao processo da especialidade e de duas iniciativas, já aqui o disseram. O PCP não tem iniciativa legislativa, mas sempre estivemos nestes processos com enorme responsabilidade. E a primeira pergunta que lhe faço, porque a senhora Presidente da Associação Portuguesa de Naturopatia fez alusão de uma sugestão, percebi-o, de sugestões de alteração aos dois projetos. Não as enumerou, portanto disse que estaria a verde ou a não sei quê, se a minha memória não me falha, disse que estaria, portanto, no documento a verde ou outra cor qualquer, a minha memória não registrou isso, mas aquilo que nós solicitávamos é que efetivamente ou entregam ao grupo de trabalho e aos grupos parlamentares as sugestões, mas até por uma questão, porque estas audições têm sido gravadas e seria importante que já dissessem aqui quais são as sugestões de alteração que fizeram ou que pensam fazer que poderá resolver esta questão. Porque eu volto a dizer e as perguntas que tenho feito nas últimas audições, que é, efetivamente, se nós não corremos o risco, não é, de hoje para amanhã e daqui a um ano, ou menos de um ano, ou 2 anos, não estarmos outra vez com processos legislativos porque ficou de fora. E tenho estado a refletir e perguntar esta questão. Se verdadeiramente, se a questão de até ao primeiro licenciado, se ela efetivamente não corresponde àquelas que são as necessidades de quem está a fazer a formação, de quem já a fez, porque nas anteriores audições, nós estivemos a estudar aquilo que foi dito, têm dito, mas o primeiro licenciado sairá em 2020. Mas eu da leitura que faço dos projetos, não é líquido que seja a partir do primeiro licenciado para aquela área, acho eu, a forma de redação. Estivemos a reler a redação, não é líquido que seja, saiu o da acupuntura e a partir daí mais ninguém se pode inscrever. Não sei se... porque é essa a vossa dúvida, porque é preciso que fique claro, porque a redação que está é até ao primeiro licenciado, mas o primeiro licenciado não diz, na redação dos projetos, não diz que é de licenciatura nenhuma. Eu pergunto se é essa questão de não ter menção da licenciatura ou de referência à licenciatura, se é isso que vos causa dificuldades de não estar incluídos todos, de não se estar a prever essa situação, porque era importante essa clareza, porque eu vou terminar, porque ninguém agora até agora, ninguém explicou porque é que não serve. Dizem que não serve porque vai criar problemas, mas em concreto seria importante termos essas... Eu fui mais... Fui muito tolerante no tempo, porque pensei, havendo só 3 grupos parlamentares, pode haver mais tempo para todos, afinal
significa que afinal significa que também os nossos convidados, como gastaram 2 minutos a mais na intervenção inicial, vou ter que os descontar agora para cumprirmos o tempo. O que eu vos vou pedir, no fundo, é que tenham capacidade de síntese, porque estamos sobre a hora para o plenário. Tem a palavra. Perguntou-nos a senhora deputada se os projetos correspondem ou podem ser melhorados. No interesse de todos. O que nós fizemos alusão, nós temos aqui o documento do nosso processo para cada um dos senhores deputados, aqui usando o bloco de esquerda, e eu coloquei a verde porque caso os senhores deputados depois viessem a verificar, seria mais fácil. Aqui na linha B diz, até à saída do primeiro licenciado em cada uma das áreas referidas no artigo 2º, a cada uma das áreas, segundo, tenha iniciado ou venha a iniciar os seus estudos, e agora já fizemos aqui umas alterações, em ensino não politécnico, nessa mesma terapêutica não convencional, encontra-se igualmente abrangido pelo regime previsto na linha anterior. A linha C que nós acrescentamos aqui, o nosso contributo, seja facultada a todos os profissionais com formação anterior à entrada em vigor da Lei 71 de 2013 na área das TNC, não tendo entregue por desconhecimento ou outro, no prazo anterior, os seus documentos para avaliação, o possam fazer agora. Todos os que a entrada em vigor da Lei 71 de 2013, 2 de setembro, não tendo início de atividade ou documento comprovativo de que exerciam a atividade na área das TNC, todos os portugueses imigrados obtenham os mesmos direitos concedidos ao cidadão residente na obtenção da cédula profissional. F. Profissionais imigrantes obtenham os mesmos direitos do cidadão residente em Portugal. As alíneas B, C, D e F encontram-se igualmente abrangidas pelo regime previsto na linha A. A linha G, no que se refere às alíneas E e F, o documento a que se refere o primeiro, o número 1, a linha A e B, deve ser referente ao país onde residiu e trabalhou. E eu quero aqui alertar-vos também para a gravidade, no estudo que nós fizemos a 11 mil profissionais, que temos cerca de 9, em conta certa. Este vazio da lei mostra-nos aqui, através do estudo feito pela APNA e a APFC, a 11 mil profissionais, que existe só neste estudo, que não está completo, uma vez que o número de profissionais das TNC anda próximo dos 30 mil, ou passa mesmo, que 9.227 alunos profissionais estão cobertos por esta injustiça, porque neste momento, como eu fiz alusão há pouco, temos 3.062 cédulas, isto é, não contabilizando aqui também 1.773 profissionais que se recusaram a responder, porque nós fizemos aqui no nosso gráfico, colocamos questões a profissionais que não entregaram os documentos para avaliação dentro do prazo, os pós-2013, os profissionais com formação anterior a 2013 sem início de atividade, a profissionais que não exercem nem têm início de atividade, portugueses imigrados e o valor das pessoas que se recusaram a responder e imigrantes também. Temos aqui a nota de que existem 3.574 imigrantes com interesse em vir para Portugal trabalhar. Isto são valores muito altos e percebe-se aqui, na nossa opinião, o quão infeliz foi este vazio da lei e o quanto é que nos está a prejudicar a nós todos. Porque nós, na altura de 1 de março de 2013, na reunião que aludimos, fizemos alusão no início, já fizemos este alerta e achávamos que esta situação iria ficar salvaguardada e não foi. Nós pensamos que nestas alterações que nós colocamos aqui, nestes projetos de leis, que esta situação que não vamos daqui a meia dúzia de dias ou meses ou anos, no nosso entender, dizer há aqui alguém que não está salvaguardado. Eu penso que estejamos aqui todos salvaguardados nesse sentido. A A3ES não valida as outras cinco profissões, aí transcende-nos, penso que não é um problema neste momento, mas não com a intensidade que é este, não é? E enquanto as escolas estiverem a funcionar, é nosso entender que enquanto não houver ensino superior, as escolas
possivelmente as que estão a trabalhar nesta área irão continuar a trabalhar porque serão procuradas pelos candidatos a profissionais. Penso ser tudo, agradeço a vossa colaboração e esperamos que nos ajudem a desfazer esta injustiça, porque o número é muito alto. O processo que eu tenho aqui para nós, vou deixar para todos os senhores deputados, vou deixar aqui com os elementos todos. Alguma dúvida sobre o gráfico, sobre o que nós aqui colocamos? Nós estamos disponíveis para vos respondermos depois. Muito obrigado. Em nome do Grupo de Trabalho, eu agradeço a vossa presença e os contributos que nos trouxeram e que nos vão deixar. E agora, junto à doutora Susana, podem deixar os documentos e depois, se quiserem enviar por e-mail, também podem enviar para os serviços da Comissão. Muito obrigado a todos e até já. Ok, obrigada.